Olá, queridos amigos. Estamos iniciando hoje o grande lançamento, né, do Jab, tão esperado por você já faz dias. E hoje, para mim, é sempre um grande momento de alegria, porque sempre que eu inicio um novo lançamento, é como se eu estivesse gerando um novo filho, gerando uma nova criatura, compartilhando com muitas e muitas pessoas todo o meu conhecimento, a minha experiência de muitos e muitos anos, né? E sem dúvida, o tema que nós vamos falar hoje, nos próximos dias, é o meu tema predileto, porque foi o tema do meu doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou doutor em educação e o meu tema de doutorado justamente foi estudar, né, as virtudes ou nada, como é o tema do nosso lançamento de hoje, que é um tema fantástico, porque na verdade nós vamos perceber que o grande problema do momento, quando a gente vê crianças doentes, crianças desanimadas, crianças deprimidas, crianças que estão tirando a vida, crianças que estão, enfim, sem rumo, sem esperança, sem perspectiva, isso já é, vamos dizer assim, uma indicação clara de que alguma coisa está errada na nossa educação do país. E ninguém um pouco sabe dizer qual é a causa. Às vezes as pessoas pensam, não, é que os professores estão sendo mal pagos, é que as instalações são inadequadas, é que as famílias estão desestruturadas. Claro que isso são fatores importantes que, de alguma maneira, vão influindo, né, no desenvolvimento da criança. Mas vamos aprender no dia de hoje e amanhã e depois, que não é a causa principal. Qual é a causa principal das crianças hoje não estarem amadurecendo corretamente, não estarem desabrochando como uma flor para que depois fiquem bonitas, atrativas e felizes? É a falta de virtudes. Por isso, hoje eu posso te dar o título para esse curso com toda a alegria, com toda a propriedade, que é isso. Ou você educa seus filhos nas virtudes e aprende a fazer isso que nós vamos fazer nesses dias, ou nada para ele. Sem esperança, sem perspectiva, sem futuro. É uma vida inútil, uma vida que gera justamente essa vontade de tirar a vida, porque para que a gente vive? É assim que as crianças hoje estão vivendo, sem rumo, sem esperança. Então, senhores pais, vamos começar hoje, né, esse grande estudo sobre essa temática que há anos eu desejava fazer esse curso, há anos que eu desejava, pois, promover essa discussão com vocês, pais, professores, diretores de escola, enfim, todas as pessoas do bem que andam preocupadas com a falta de amadurecimento das crianças. Então, vamos aprofundar nesse tema. E como eu costumo fazer em outros momentos, né, eu vou usar um PowerPoint, né? Eu sempre acho que usar esses PowerPoints são muito úteis, primeiro para você ficar mais focado na apresentação, não ficar só me escutando, mas ficar acompanhando o raciocínio comigo. E por isso eu sempre acredito que essa metodologia, que eu uso em todos os meus cursos, em quase todas as minhas apresentações, em auditórios, pelo Brasil inteiro, eu sempre penso que essa apresentação em PowerPoint ela é mais atrativa, ela te ajuda a compreender melhor os fenômenos, as causas dos problemas e as soluções que nós iremos discutir no dia de hoje. Então, entrando agora no PowerPoint, eu dei para esse nosso primeiro dia esse título: A Verdade Chocante sobre a Educação Atual. Qual é a verdade chocante que eu vim te revelar hoje? É que nós desprezamos, como está sendo desprezado há mais de 50 anos, né, o aprendizado das virtudes, as nossas crianças não irão evoluir corretamente e não vão se tornar pessoas humanas. Quando a gente percebe hoje tantas crianças animalizadas, crianças, enfim, despreparadas para viver, para trabalhar, para serem felizes, a causa é essa. E ninguém te fala sobre isso. Então, vamos acompanhar essa apresentação, começando com esse pensamento. Educar para um futuro feliz,
para a gente sonhar com crianças amadurecidas, crianças com perspectiva, crianças que se sintam pessoas humanas, o caminho é aprender sobre essa temática das virtudes. Eu sei que você que está me ouvindo nunca teve esse aprendizado. Eu tenho feito pesquisas em todos os eventos que eu vou, auditórios com 400, 500 pessoas. No outro dia tive um auditório com 2.000 pessoas e eu sempre pergunto isso: quem é que aqui no auditório teve algum aprendizado de virtude na sua vida? E a resposta em geral é ou zero, ou uma velhinha que está lá no canto, uma pessoa de mais idade que está no outro, porque ainda teve a sorte de ter esse aprendizado. Mas você que está me ouvindo, que é um pouco mais jovem, não sabe sobre essa temática e por isso não sabe por que não aprender sobre virtudes gera uma tragédia social, que é o que nós estamos vivendo hoje. Você sabia que em 2024, pela primeira vez na história da medicina, a busca pelos consultórios médicos não é mais por causa do câncer, como sempre foi, mas por causa das doenças mentais. Passou. As doenças mentais estão passando longe, a doença do câncer, porque as crianças estão sendo mal educadas. Há uma tragédia na educação, há uma crise educacional, que no fundo é uma crise do homem. O homem não está evoluindo, não está tendo capacidade de aprendizagem. É isso. Quando a gente vê os resultados acadêmicos muito baixos, seja nacional, seja internacional, a gente sempre acha que, como dizia há pouco, são questões externas, endógenas, exógenas. Não, são causas endógenas, são causas internas, são causas de falta de capacidade de aprendizagem. E é isso que a gente vai tentar te revelar no dia de hoje. E é verdade, não é que você já tentou, como diz aqui o slide, educar corretamente e se sente fraca, você desanima, a sua criança não corresponde como você gostaria. E qual é a causa? É porque falta a forma correta de educar. Enquanto você não entender que só eu impor regras, castigos, pressões externas não vai resolver, você não vai conseguir uma mudança substancial na educação do seu filho. Então, é isso que nós nos propomos no grande dia de hoje e continuaremos esse estudo nos próximos dias. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se questione: o que está faltando na educação moderna? Falta entender que não basta oferecer na escola o aprendizado acadêmico. As pessoas pensam: meu filho já está na escola, numa boa escola, então pronto, eu estou tranquila, agora é só questão de passar o tempo e deixar que ela vá crescendo nesse conhecimento para que futuramente possa, quem sabe, fazer até uma boa faculdade e lá na frente, depois de se formar, fazer depois um concurso para um emprego, disputar uma vaga, pois não sei, num consultório, num hospital, num escritório de advocacia, ou então, não sei, na engenharia, numa empresa de comunicação. Enfim, as opções hoje são cada vez maiores, isso é uma coisa boa, mas saiba, se você busca isso como ideal para o seu filho, você tem que se questionar: mas será que isso é suficiente? Será que isso aí é suficiente para que o meu filho seja realmente uma pessoa realizada? E a gente está comprovando hoje, como eu te dizia, que tem muitas pessoas bem-sucedidas profissionalmente, pessoas com dinheiro, pessoas com bons empregos, que me procuram dizendo: João, eu estou me sentindo muito mal. Eu não consigo amar a minha esposa, não consigo amar meus filhos, porque eu só penso em dinheiro, eu só penso em sucesso, eu só penso em crescer profissionalmente. Então, as pessoas começam a ficar carentes de algo mais espiritual, algo mais profundo, que é a falta de amor. Então, quando você não educa nas virtudes, que é o que nós iremos tratar nesses dias, as crianças vão evoluir academicamente bem, se tiverem boas escolas. Imagina se não tiverem. Se forem de escola pública, como está a imensa maioria das crianças do Brasil, 80% das crianças só estudam em escola pública. Então, essas aí, coitadas, estão totalmente excluídas, pois de uma realização plena, estão totalmente excluídas num sucesso existencial. Então, repare, mas enfim, todas as crianças que tiverem boas escolas e tiverem bons
professores e boas enfim, disciplinas bem ensinadas, não basta, não basta. É isso que as pessoas hoje estão meio que descobrindo, meio que concluindo. E eu já venho falando isso há mais de 40 anos, eu estudo esse tema há 40 anos. Eu, desde pequeno, graças a Deus, eu tive uma ótima formação familiar, eu tive também uma formação muito boa na igreja, né, e também tive uma ótima formação, né, depois em institutos culturais que eu frequentei a minha vida toda, e sempre me insistiam nisso desde a minha adolescência. Ou você aprende virtudes, João, ou esquece. É o tema do nosso curso. Ou você aprende virtudes, senhores pais que estão me ouvindo, ou você também será uma pessoa fraca para educar seus filhos. Ou seus filhos aprendem as virtudes, eles também serão pessoas muito limitadas para evoluir corretamente. Então, continuando a nossa aqui apresentação, eu quero que você perceba que é através das virtudes que vamos ter sucesso ou, se não ensinarmos, fracasso na evolução dos nossos filhos. Vou contar duas histórias para vocês, para entenderem o drama do assunto. Trouxe a história de Tiago Tonin, uma pessoa que a família educava permissivamente, sabe? Sem se preocupar com as virtudes. Ele faz o que gosta, deixa ele fazer o que gosta. Se ele quer dormir à tarde, dorme. Se ele não quer estudar, não estuda. Importa ele ser feliz, é fazer o que gosta. Esse é o dilema, né, que estamos vivendo hoje, né? Será que educar só fazendo o que gosta é uma boa educação? É uma educação honesta? Essa família eu acompanhava de perto e falava: olha, se você continuar desse jeito, o seu filho vai ser um delinquente. O seu filho vai se escravizar com a preguiça, com a pornografia, com as drogas. Porque a pessoa que só faz o que gosta, ela vai querendo sempre mais prazer, mais enfim, dopamina. Sabe o que é dopamina? Né? Esse é o transmissor que nos dá prazer, que provoca em nós uma satisfação assim, física, sensorial. Então, na medida que você vai fazendo só o que gosta e você se cansando com os prazeres imediatos, você sempre quer mais prazeres imediatos. E aí, naturalmente, você vai enveredando para aqueles prazeres que são nocivos, que são autodestrutivos. Então, esse Tiago, a mãe trazia fitas pornográficas. Na época era locadora, não tinha ainda internet em casa, mas tanto faz, o que importa é como se educa erradamente. Então, essa família trazia fitas pornográficas para o seu filho e hoje, coitado, hoje é uma pessoa totalmente doente, vive numa clínica psiquiatra porque ficou viciado em drogas, ele está desmotivado para fazer qualquer coisa na vida. É isso, uma pessoa que foi educada sem virtudes, ela naturalmente ela vai se definhando, ela vai se animalizando, ela vai, eu estou dizendo hoje, ficando infra-animal, ela já está abaixo dos animais. Ela é uma criança, portanto, muito infeliz, muito fraca, muito imatura, e ninguém pode querer isso para ninguém. Eu sou um educador que estou assim, indignado com esse tema, porque é isso, cada vez eu vejo mais problemas, cada vez eu vejo mais doenças, cada vez eu vejo mais desespero familiar, e eu falo, caramba, eu tenho que ajudar essa sociedade, eu tenho que entrar na política. O ano passado eu entrei na política, né? Disputei um cargo aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus fui muito bem votado, mas é isso, o meu sonho agora é entrar na escola pública, eu preciso melhorar a escola pública, eu preciso revolucionar o olhar educacional dos professores, dos diretores de escola, dos próprios pais, porque as pessoas não estão percebendo que esse é o principal valor que há que trazer, que há que resgatar na educação. Então, Tiago Toninho hoje é uma pessoa doente, e a família sofre muito e gasta muito dinheiro para mantê-lo estável dentro de uma clínica, que é uma tristeza. Rafael Cunha é outra família que eu acompanhei também há muitos anos atrás. Era aquela família estável, pai e mãe juntos, bem estruturada, acompanhando, né, não só a parte acadêmica, mas a formação do caráter, né, desse filho. Então, obviamente, ele era muito bom aluno, mas ele tinha muitos amigos, ele também se preocupava em ler
quando começou a ler, e começou a ler obras clássicas, e começou depois a evoluir mais intelectualmente, e depois começou a aprender as virtudes da temperança, que são as primeiras virtudes que a gente vai aprender, depois a fortaleza, depois a generosidade, enfim, isso tudo a gente vai falar com mais calma no outro dia, mas eu quero então que você perceba, quando uma família vai educando corretamente nas virtudes e, portanto, forjando um caráter sólido, forte, essas crianças são muito felizes. Elas vão evoluindo corretamente, como você deseja, e as pessoas vão ficando felizes. Esse rapaz que eu conheço, hoje já está com 40 anos, é um rapaz muito bem sucedido, muito bem estabilizado na sociedade, é um exemplo de homem, né? É isso que você tem que entender. Aquele sonho que você tinha quando você pôs o seu filho na escola, esse sonho não vai se realizar hoje. Por que as escolas estão todas fechando? Por que as escolas estão todas definhando? Porque elas se desvirtuaram, elas perderam a sua própria identidade. A escola não é só para passar conteúdos, isso é formar um aluno. A escola está para formar pessoas, que é o que realmente realiza e dá felicidade. Eu não sou, portanto, eu não sou feliz só sendo um aluno bom, um bom aluno bem-sucedido, com boas notas, com um bom boletim. Isso não gera felicidade. Isso vai gerar lá na frente problemas, que ele é um menino egoísta, só pensa nele, só quer ganhar dinheiro para ele. Ele não vai conseguir amar a esposa e os filhos, como eu te dizia há pouco, e essa pessoa vai fracassar. E vai ser mais um doente mental que vai preencher, né, os consultórios médicos do nosso Brasil. Então, por favor, senhores pais, estamos começando o nosso evento de hoje. Isso pode parecer um começo um pouco dramático, né? Mas é para ser dramático mesmo, sabe? É para ser dramático, porque a coisa tá grave. Estamos numa crise educacional grave. As famílias estão destruturadas, né? Tem crianças que não têm pai. 60% das crianças de escola pública, você sabia que não tem pai? Você não acha isso uma tragédia? E a gente não pode ficar passivo, né? Não pode achar que tudo bem, que o governo acha uma solução. Que governo? O governo não está nem aí com você. Acredita, o governo não está nem aí com a educação. Ele instrumentaliza hoje a educação para conseguir votos, para se perpetuar no poder. Quando você analisa, como eu analisei ano passado na minha campanha, quais são as estratégias que estão adotando para melhorar a escola e a educação, a gente vê que são estratégias meramente eleitorais, quando não são estratégias para corromperem-se mais ainda do que já estão. É uma coisa horrível, uma coisa lamentável, uma coisa que clama aos céus, né? E que nós temos que arregaçar as mangas e trazer isso para a sociedade, essa denúncia. Então, quero que você saiba que você tem que se preocupar a partir de hoje e muito com o aprendizado das virtudes. Então, que o seu seja um Rafael Cunha e não um Tiago Tonin. Então, saiba que não basta só focar no intelecto, não basta só focar em tornar o seu filho um bom aluno, mas tem que se tornar um bom aluno pessoa humana, uma pessoa humana que é uma pessoa muito mais complexa, uma pessoa que tem muitas dimensões lá dentro, que há que trabalhá-las, e que a gente tem que aprender sobre esse tema. Senão, como é que você vai ser um bom pai se você não sabe como educar um filho? Então, a culpa não é sua, diz aí o slide, e é verdade, você não aprendeu a ser um bom pai. Por que eu sou hoje, atualmente, muito procurado pelo Brasil inteiro, dando milhares de palestras? Porque essas pessoas estão sedentas de informação. As crianças estão muito mal conduzidas, os pais percebem isso, se sentem inseguros e recorrem aos especialistas. Mas tem pouquíssima gente que entende sobre esse tema no Brasil atualmente. Pouquíssima gente. Não é que me acharam bonzão, né, querer me destacar, querer me vender. Não, não é nada disso. Eu não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui para despertar muita gente para o problema e levar a sério o estudo desse tema da virtude. É um tema que, graças a Deus, muita gente começou agora a acordar. Eu já noto que há no Brasil inteiro uma revolução silenciosa de muitas famílias do bem se juntando, abrindo novas escolas. Você sabia que nos últimos 3 anos, 2022, 2023 e 2024, eu fiz 70 viagens pelo Brasil inteiro, abrindo colégios, igual ao colégio que eu fundei aqui no Rio de Janeiro, o Colégio Porto Real, que é um dos melhores colégios, graças a Deus, na cidade maravilhosa, justamente porque nós somos especialistas na educação das virtudes. E as famílias percebendo que esse é o grande diferencial dos nossos alunos, eles nos buscam, eles nos procuram. Tem escolas, talvez, com instalações muito melhores do ponto de vista material,
escolas muito com mais status, escolas, enfim, com mais tradição na cidade, mas que, infelizmente, elas foram se desfigurando, foram perdendo a sua própria identidade. Então, estão muito mal, estão andando à deriva. E os pais que pagam um dinheirão pelos seus filhos, esperando esse retorno de pessoa humana, realizada, equilibrada, feliz, percebendo que não estão evoluindo dessa forma, estão tirando dessas escolas e buscando ou fundando escolas que façam isso. Olha que interessante esse fenômeno atual. Estamos no século XXI e esse é o principal tema na educação, que as pessoas ainda não se deram conta. E esse curso veio para ser um divisor de águas na história da educação desse país. Ficou claro? Então, a culpa não é sua, será sua sim, se você não se debruçar no estudo desse tema. Então, hoje tem que ser um novo começo. Educar com virtudes é um novo começo. É como se uma aurora educacional estivesse nascendo. Né? Eu quero te dar essa esperança se o meu filho tiver aprendido as virtudes próprias da educação infantil, as virtudes próprias quando está na educação do Fundamental 1, né, que é dos 6 aos 10 anos de idade, que tem umas virtudes próprias para cada idade. E lógico que isso foi o meu tema do meu doutorado. Eu queria saber qual era o caminho, né, qual era a sequência lógica de virtudes, uma que levando a outra, uma que levando a outra, uma que levando a outra, de maneira que a criança aos poucos fosse desabrochando de forma correta, de forma honesta, de maneira que no final do ensino médio ela pudesse estar amadurecida e ter a autoconsciência de quem ela era, sua própria identidade, a verdade sobre a sua própria existência. Você não está revelando a verdade para o seu filho de quem ele é. O tema que eu estou escrevendo atualmente é a educação personalizada e o subtítulo desse livro é Torna-te quem és. Essa é a meta da educação. Tornar o seu filho quem ele é. E não simplesmente educar o seu filho a fazer coisas. O que importa é que o seu filho faça coisas muito bem, como ser um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom cantor, enfim, qualquer profissão que faça muito bem o seu trabalho. O que importa é que ele faça muito bem, que ele está fazendo coisas que não têm relação com o seu ser, com a sua existência. Ele não foi criado para isso. Você nunca já ouviu falar? Pessoas que trabalham em determinados setores da sociedade, ganham muito dinheiro, mas eles mesmos falam, poxa, eu já ganhei muito dinheiro e eu não estou bem. E eu respondo assim, você não está bem porque você está fazendo coisas que não era para você fazer, era para outras pessoas fazerem. Você, no fundo, não descobriu qual era o teu papel social, qual era a tua missão. Então, por isso você está desajustado, você não está totalmente pleno. A gente só está pleno, a gente só se sente feliz é quando você descobre para que você existe, para que você recebeu esses dons, esses talentos, essas capacidades. Sabe? Você recebeu tudo isso de alguém. Isso é fato. Você mesmo vai percebendo, quando você vai desabrochando na vida, você vai desenvolvendo, começa a descobrir que tem uma série de talentos que outros não têm, temos umas capacidades que outros não têm, e a gente percebe que poxa, deve ser para alguma coisa, deve ser para usar para alguma coisa, né? Então a gente começa a perceber que tudo que nós fazemos, gostamos, estudamos, tem a ver com o nosso temperamento, com o nosso sexo, com a nossa cultura. Quando a gente percebe que isso vai se juntando e vai montando um quebra-cabeça, chega um dia que dá um barato intelectual, fala assim, caramba, é sempre aqui é que eu existo, e isso é o que gera realmente a motivação existencial. A motivação existencial tem que estar conectada a quem é você primeiro. O ser gera o fazer, e um fazer bem feito vai gerar um ter até bastante bom. O ter não é problema na vida em ganhar dinheiro. O problema é quando esse ter vem primeiro do fazer, e o fazer vem depois, vem primeiro do ser. Então, hoje as coisas estão invertidas. Hoje as crianças estudam para ganhar dinheiro, para ter, e não estão preocupadas com o ser primeiro. Então, há um desajuste existencial, há um desequilíbrio psicológico e as crianças ficam doentes e buscam os consultórios médicos, como nós estamos comprovando e já afirmamos no início dessa apresentação. Então, em primeiro lugar, é preciso priorizar o desenvolvimento moral da criança, é preciso ir ensinando essas habilidades diárias, que são as virtudes. O que são virtudes? São habilidades, são facilidades, são hábitos que a criança vai adquirindo desde pequena. No início ela não gosta muito, porque ela é contrariada, porque ela tem que fazer o que não gosta, porque ela tem que aprender a colocar limites, porque ela tem que aprender, pois, a dividir o que tem com os outros. No começo, naturalmente, a criança vem ao mundo egoísta e vem enfraquecida pelas próprias
enfim, inexperiências e capacidades, então ela no começo tem uma dificuldade, é que nem aprender a tocar um instrumento musical. Eu sempre gosto de comparar o aprendizado da virtude a um aprendizado depois de um piano ou de um violão. Eu toco violão e eu passei por isso, né, no começo é chato, né, porque você tem que ficar treinando muitas horas, as partituras, os acordes, e a coisa não evolui, você quer desistir, aí você é motivado pelo professor, pela mãe, pelos colegas, até que chega um momento que dá um barato, né, engraçado, dá um barato no musical e você começa a conseguir tocar sozinho, já consegue pegar uma revistinha, reproduzir uma música que você conhece, pois é uma banda que você curte e tal, e depois chega um momento que você mesmo já começa a tocar de memória, depois você já começa a produzir música, e a coisa evolui. A virtude é mais ou menos isso, no começo é meio chato, tem que ficar repetindo uma série de, enfim, de exercícios, uma série de práticas, quase sempre que são desagradáveis, que exigem de nós um esforço, um sacrifício, mas depois eu toco a vida com felicidade, eu produzo felicidade, que é o que todos nós queremos quando estamos vivendo, concorda comigo? Então, ensinar habilidades para a vida e também a ensinar a criar conexões, vínculos significativos, sustentáveis, boas relações sociais. Nós somos animais racionais, relacionais. Nós fomos feitos para pensar e para amar. E quando a gente não ensina o filho a pensar corretamente e a amar com profundidade, ele não vai evoluir corretamente, ele vai se animalizar e vai ficar depois infra-animal em caminho de autodestruição, que é o que a gente está vendo na sociedade atual, que é uma grande tristeza. Então, senhores pais, aprendam que se você quer construir um futuro promissor, um futuro que vale a pena você se esforçar para que o seu filho alcance, tem que passar pelas virtudes. A infância, os primeiros 8, 10 anos, é chamada época dourada da educação. A criança, é impressionante que nesses primeiros anos, eu chamo a época dourada, 75% das crenças, dos valores e das virtudes de uma criança, ela interioriza até os 10 anos de idade. Entendeu a gravidade do tema? Que escola hoje, até o final do Fundamental 1, né, educa nas virtudes? Eu conheço muito poucas escolas. E é a idade mais importante. Por quê? Porque a gente sabe que nesses primeiros anos a criança está mais maleável, ela está mais pura, ela não está tão contaminada, ela não está tão, enfim, enfraquecida já com as redes sociais, com as más influências, ela ainda está meio, enfim, crua, santamente crua, para poder ir moldando o seu caráter e moldando a sua personalidade para que ela comece a ficar mais preparada para quando chegar à adolescência, ela já possa ir direcionando a sua afetividade, a sua sexualidade para o seu futuro, para o seu caminho. Ela já está vislumbrando ali um começo de projeto social, um projeto família, um projeto religião, um projeto, enfim, cultural. Ele já começa a enxergar que ele tem que se resguardar, que ele tem que se preservar, ele tem que se valorizar como pessoa, uma vez que ele tem uma imensa dignidade, que é uma pessoa humana, um projeto de pessoa humana para ser feliz o resto da vida. Então, quando a criança começa a ser muito bem educada nas primeiras virtudes, nossa, que felicidade esses pais têm. Eu gosto de dizer isso nas minhas palestras, não sei se você já me ouviu falar desse comentário. Se a gente investe pesado em virtudes nos primeiros 10 anos de idade, os outros 70 anos, porque se a gente viver até os 80, que é uma coisa bastante comum hoje em dia, só anos de felicidade, céu de brigadeiro, e você não vai ter nenhum problema com o seu filho. Portanto, vale a pena investir pesado e com sacrifício e com investimento e investindo tudo que você puder, pois em valores e virtudes dos primeiros 10 anos, que são, portanto, anos de exigência, de cobrança, né, de ficar ali, pois acompanhando de perto, e conversando, e motivando, e fazendo com que ele queira, porque esse aqui é o grande dilema da virtude, e ele tem que querer ser virtuoso. Você não consegue mudar a liberdade do seu filho. Você tem que gerar uma liberdade virtuosa. Isso é o tema mais difícil. Por isso as pessoas desistem e não querem ensinar, porque a criança que tem que chegar à adolescência, que já tem depois uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de abstração, do conhecimento, e ela consegue dizer assim, mãe, eu quero ser mais sincero, mãe, eu quero ser mais trabalhador, mãe, eu quero ser mais amigo dos meus amigos, mãe, eu quero ser mais puro, eu quero viver a castidade, mãe, me ajuda a ser um cara bom. É isso que é uma criança virtuosa. Isso vem só
depois dos 12 anos em diante, depois que teve uma base boa de exigência, de cobrança e de virtudes nos primeiros anos. Agora a mãe, que é o que está na maioria das pessoas hoje, não educa nada das virtudes, vai deixando de lado, só enchendo ele de esportes, de lazeres e de viagens. E você acha que você é uma boa mãe, porque você está dando todos esses aspectos, vamos chamar assim, mais materiais, e você está privilegiando toda essa formação material de forma muito exagerada. Então, tudo bem, eu acho que os primeiros 10 anos de vida dessa criança são maravilhosos, são anos de céu de brigadeiro. Mas e depois, dos 10 aos 80 anos, são 70 anos de cruz, de doenças, de remédios, de psiquiatras, de psicólogos e de sofrimento, porque você não vê o teu filho sendo feliz, teu filho não está evoluindo, teu filho está fracassando, teu filho está viciado, teu filho está desanimado, teu filho está sem amigos, teu filho está preso na internet, na pornografia, cheio de problemas. Pô, ninguém quer isso, pensa bem, ninguém quer isso. Ninguém quer isso para ninguém, mas é isso, as pessoas não acordam, não percebem que a causa é essa, falta virtude, falta aprendizado da virtude que tem que trazer para a escola. A infância feliz gera uma adolescência bem construída, onde a pessoa consegue descobrir quem ela construir uma identidade forte, preparada para enfrentar desafios na vida, com resiliência, tomando decisões, pois, éticas boas. É isso que todo mundo quer, né? E aí chega na vida adulta, a pessoa está pronta para se encontrar, para viver o seu projeto de família, o seu projeto profissional e ser, pois isso, né, um cidadão que busca o bem comum. Quem é que hoje, me diga, está buscando esse bem comum? Sinceramente, você conhece gente que está vivendo para o outro, o dia inteiro pensando no bem comum, no bem da sociedade, no bem da empresa, no bem da... Pouquíssima gente está assim, né? Hoje é um egocentrismo feroz, a nossa afetividade é totalmente centrípeta, para mim, mesmo casado, mesmo com filhos, tudo para mim. Quando a nossa afetividade tem que ser centrífuga, interessar-se pelo outro, querer servir o outro, ajudar o outro, ser útil, ser feliz com os outros, né? É isso que a gente tem que mudar. É como mudar o fluxo de uma cachoeira. Caramba, é tão forte a água que cai hoje para tudo, para um ego aqui dentro. Eu tenho que fazer que nem o salmão, eu tenho que fazer com que ele consiga subir, né, o rio, né, e desovar lá em cima contra essa corrente que está destruindo a sociedade atual. O tema é esse, sabe? É mudar o fluxo da nossa afetividade. Coisa quase que impossível, né? Mas nós vamos chegar lá se a gente conseguir fazer essa revolução silenciosa. Então, há um caminho para a gente transformar a educação. Eu vim te revelar no nosso primeiro dia, esse nosso grande evento, que o caminho é esse: reconhecer, em primeiro lugar, acho que você já compreendeu um pouco melhor, precisamos investir pesado, né, na educação de virtudes. Reconhecer a importância da virtude é o primeiro passo para que o seu filho tenha uma formação de caráter forte, sólido, robusto. Mas ir fazendo com que as escolas incorporem esse aprendizado. No meu colégio Porto Real tem uma disciplina, virtudes, material didático, prova, recuperação, e damos tanto peso à matemática, à história, ao português, à geografia, ao inglês, para a virtude, é o mesmo peso. Por quê? Porque a gente sabe que se ele for um menino virtuoso, ele será um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico, do ponto de vista existencial, não só profissional. Depois, criar um ambiente positivo, né, sobre essa temática, em casa e na escola. A família e a escola têm que estar trabalhando esse tema. Ambos têm que estar se construindo para que a criança possa ter a mesma linguagem, o mesmo ambiente, né? A escola tem que ser uma extensão do próprio lar. O problema é que hoje as famílias terceirizam essa educação para as escolas, quando tem essa formação, e não ajudam. Então, o meu grande tema, quando eu fundei esse Colégio Porto Real, a minha grande descoberta, que eu descobri que era o que ia gerar o sucesso que está tendo hoje o Colégio Porto Real, era que eu precisava formar primeiro as famílias, depois os professores, para que os meus alunos pudessem efetivamente aprender virtudes. Porque se pais e professores não vivem as virtudes, não são modelo, a criança não aprende, porque a gente sabe, até os primeiros 10 anos de idade, mais uma vez eu repito, essa fase dourada da educação, ela aprende primeiro olhando os outros. Não aprende com raciocínio, entendendo a lógica da virtude. Isso vem depois, com a abstração do conhecimento, com 12, 14 anos. Por isso demora muito para entender a lógica da virtude e a criança querer ser virtuosa. Mas, volto a insistir, quando os pais e os professores dão exemplo e se esforçam, porque não é fácil, eu
sei que não é fácil, principalmente quem não aprendeu desde cedo, quem não aprendeu quando era jovem, quando começa a aprender na vida adulta, é muito mais difícil a interiorização da virtude, e a gente sabe que só com muita oração e com muito esforço e com muita, vida sacramental, a virtude começa assim, a ser resgatada na vida dos adultos, mas é possível sim aprender virtudes, claro que é. Então, quando você vai criando esse ambiente positivo, né, de virtudes na família e na escola, e você então vai informando muito bem os pais nas escolas, como eu tenho feito no meu colégio, com muita intensidade e com tutorias trimestrais e palestras mensais e apresentações sobre essa temática, congressos sobre essa temática. Quando você vai criando esse ambiente positivo da virtude, o sucesso da educação é muito grande. E esse é o grande legado que você tem que deixar para o seu filho. Qual é o grande legado que você tem que deixar? É dinheiro? É terras? É casas? É uma herança meramente monetária? Não. Você nunca vai ser lembrado por isso. Nunca. Você sempre será lembrado pela honestidade que você ensinou ao seu filho, que gerou um caráter sólido, como diz aí o slide. Você será lembrado se o seu filho se tornar uma pessoa muito responsável pela própria realização. O seu filho é responsável por ele ser feliz, não é você que tem que tornar o seu filho feliz. O seu filho é que tem que ser livre, escolher a felicidade certa e responsável, assumir a conquista dessa felicidade. Tem que ser educado no respeito, que hoje falta um imenso respeito, as pessoas não estão nem aí com os outros. Cada um só pensa no próprio umbigo, concorda comigo? Então, é uma sociedade egoísta, todo mundo disputando espaço, poder, brincando com o poder. Olha que coisa feia nós vemos no nosso governo, uma coisa horrorosa. Né? Quer dizer, não está nem aí com você, está preocupado com o seu status, com a sua visibilidade, com os seus votos, com a sua perpetuação no poder, uma coisa muito triste. E, naturalmente, deixar um legado de compaixão. Como falta compaixão? Compaixão é você sofrer com o outro, querer ajudar o outro, estar com o outro nas dificuldades. Esse é o papel de uma pessoa honesta, virtuosa. É ter uma sensibilidade para se conectar com as necessidades dos outros e fazer com que juntos vençam na sociedade. Educar com virtudes não é apenas preparar crianças para o futuro, mas para construir um futuro melhor. Quem não sonha com um Brasil mais honesto, mais justo, mais ético? Todo mundo sonha com isso. O problema é que nós não estamos dando condições para que a criança pois descubra esses valores. Então vamos ajudar. Então no primeiro dia de hoje, né, é isso, é enxergar que é possível sim transformar a educação, é possível sim sonhar com um futuro melhor, é possível educar com um propósito. O propósito de educar meu filho não é só acadêmico, é existencial, é recuperar a dignidade de se tornar essa pessoa humana feliz, é você começar a ser um exemplo. Eu sei que não é fácil, eu sei que você se acha um pouco já cansado, eu sei que você acha que não está mais na época. Não, todos nós podemos mudar. É tão bonito ver na minha escola famílias, uma atrás da outra, conseguindo essa conversão à paternidade, à maternidade. Elas se convertem a serem pais, a serem protagonistas, se sentem felizes de estarem agora mais em casa, de estarem mais com os filhos, de estarem, pois, se entregando aos filhos para serem bons modelos de virtude. É tão bonito ver essa transformação. E depois os pais nos agradecem muito. Eu acho que o sucesso do Portugal é mais dizer assim, a conquista da melhora dos pais do que a conquista do conhecimento dos filhos. Eu tenho certeza que é isso. Então, busque o conhecimento. Então, te espero amanhã no segundo dia de evento, para a gente continuar trabalhando essa temática. Quero que você venha amanhã e traga muita gente. Depois que você assistiu essa aula, você percebeu que tem muita lógica, dá muitas explicações do que está acontecendo por aí na tua família, as pessoas que estão, enfim, nos seus vizinhos, as pessoas que estão muito mal, as pessoas que estão destruturadas, as pessoas que estão brigando, as pessoas que estão traindo, as pessoas que estão roubando. É isso, cara! Eu estudei MacIntyre, é um filósofo, né, que viveu nos Estados Unidos a maior parte, na Universidade de Notre Dame, apesar de ser da Irlanda, ele viveu nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro que chamava assim, After Virtue. Em inglês, a tradução é Depois da Virtude. Ele dizia assim, em 1980, o que acontecerá com a sociedade, em 1980, quando ele escreveu esse livro, quando parar de educar na virtude? Foi o que aconteceu. Então, ele meio que fez uma profecia naquele livro. Eu aconselho a ler, é um livro bem difícil, né? Tem que ser com alguém que entenda um pouco de filosofia, para você, porque
Ele cita muitos autores, ele cita muita história de filosofia, e se você não tiver essa cultura, você não vai poder acompanhar esse livro. Mas peça ajuda para alguém que entenda um pouco mais de filosofia e leia esse livro After Virtue, depois de virtude. O que acontecerá com a sociedade quando se parar de educar a virtude, como de fato aconteceu? E ele dizia assim, vai acontecer o seguinte, a destruição do próprio homem, a abolição do próprio homem, e vai nascer somente a corrupção. E é o que a gente vive. Hoje, a gente vive uma sociedade totalmente corrupta, esquemas horríveis, uns são flagrados, outros vivem escondidos, mas eu que estive pesquisando todos esses sistemas educacionais do Brasil, esquemas estaduais, assim, das secretarias estaduais de educação, uma coisa assim horrorosa, sabe? É uma roubalheira assim deslavada. Eu fiquei tão indignado quando eu descobri tudo isso, todos esses esquemas que estão há anos chupando o dinheiro do governo, o teu dinheiro, os seus impostos, e ninguém faz nada, ninguém denuncia nada, as pessoas vão vendo, enfim, eu duvido que esse cara que rouba todo dia esse dinheiro, ele consiga dormir no seu travesseiro com tranquilidade, duvido. Ele pode ganhar o dinheiro que ele quiser, mas ele vai ter uma vida horrível, ele vai ter lá dentro um remorso e uma sensação assim de inutilidade, um estado de zumbi tremendo, porque ele está muito longe do seu Criador, ele deve estar com muito medo da morte, isso sim, porque a justiça lá em cima existe, e a coisa vai pegar, quer dizer, uma pessoa consertar isso depois de tantos anos de roubando é uma coisa difícil, você concorda? Mas enfim, eu sempre rezo para essas pessoas, para que elas se convertam, sempre temos que ter esperança em todo ser humano. Para todos os efeitos, eu quero que você descubra que nós precisamos de um futuro muito mais brilhante. Vim te pedir ajuda, eu chamo ajuda a começar essa revolução social, precisa da tua ajuda, a gente precisa espalhar essas ideias todas pelo Brasil, são ideias muito óbvias, muito claras, mas que ninguém tem a coragem de falar. Então, eu acho que Deus me criou para fazer essa campanha nacional de construção de virtudes na sociedade brasileira. Se você me ajudar, se você espalhar, pois que podemos transformar a educação, podemos pois valorizar, né, a formação do caráter antes do aprendizado, nós podemos acreditar no potencial de cada filho e ver que esse filho foi feito por Deus para um grande projeto, para uma grande transformação social. Quando você começa a ver que esse é o objetivo da existência dos seus filhos, naturalmente você será uma pessoa muito mais realizada. Então, amanhã continuaremos estudando sobre esse tema, mas concorda? É um tema fantástico, é um tema muito importante. Tenha certeza que você, pelo menos, ficou impactado com todas essas ideias e você vai me ajudar a espalhar essas ideias. Chame mais gente para amanhã, para o evento da manhã, e você vai começar a ver que tem uma lógica imensa e que está na tua mão tornar o teu filho muito feliz. Até amanhã, hein? Te espero, hein? No mesmo horário.